pessoal, tudo bom? Na aula anterior, nós vimos o assunto sobre o movimento vertical. Chegamos a concluir todo esse assunto. De maneira geral, de maneira básica, nós vimos a noção de todo esse assunto sobre o movimento vertical. Na aula de agora, nós passaremos a estudar o assunto sobre movimento circular. Por isso, se faz necessário, nesse momento agora, a gente dar uma pausa e fazer uma recapitulação de tudo que a gente tem visto até agora, porque estamos prestes a concluir uma das partes da física. O aluno que está atento, o aluno estudioso, recorda bem que no início dessas aulas, no início do primeiro ano do ensino médio, dissemos ao aluno que no primeiro ano nós estudamos tudo referente à mecânica, a parte da física responsável por estudar os movimentos. Dentro da mecânica, a mecânica, por sua vez, se subdivide em duas partes, a cinemática e a dinâmica. Pois bem, é exatamente essa parte da mecânica, a cinemática, que estamos prestes a concluir com esse assunto movimento circular. Ou seja, esse assunto movimento circular, o MC, movimento circular, é a última parte, o último assunto da cinemática. Por isso, se faz necessário agora a gente fazer uma recapitulação de tudo que a gente já trabalhou até agora. Como acabamos de dizer, no primeiro ano do ensino médio, passamos para o aluno que basicamente, o primeiro ano é responsável por estudar a parte da física chamada de mecânica. E, professor, o que significa mecânica? Mecânica é a parte da física responsável por estudar todos os fenômenos que relacionam movimento. Ah, professor, se eu vou estudar movimento, eu estou dentro da mecânica. Exatamente. Por sua vez, a mecânica se subdivide em duas partes, a cinemática e a dinâmica. Estivemos, desde o início do ano, estudando apenas a cinemática. Ah, professor, cinemática e dinâmica são as duas partes, as duas divisões da mecânica, que por sua vez estuda o movimento. Logo, cinemática e dinâmica também vão estudar o movimento. A diferença é que a cinemática vai estudar o movimento sem se preocupar com as causas, enquanto que a dinâmica vai estudar o movimento, continuando estudando o movimento, só que agora, diferente da cinemática, ela vai se preocupar com as causas. Mais uma vez, até agora, estivemos estudando apenas a cinemática. E como dissemos no início dessa aula de agora, estamos prestes a concluir tudo sobre a cinemática. Tudo sobre a cinemática. Todos os assuntos que estão dentro da cinemática. Por isso, vamos fazer agora uma recapitulação de tudo que a gente já estudou que está dentro da cinemática e, por sua vez, dentro da mecânica. Porque nas aulas seguintes, nós vamos iniciar o estudo da dinâmica, uma vez tendo concluído toda a parte da cinemática. Ah, professor, no começo da mecânica, no começo da cinemática, o primeiro assunto que nós vimos foi o assunto sobre o movimento retilíneo uniforme. Exatamente. Ah, professor, o que seria o movimento retilíneo uniforme? Primeiro, o fenômeno que estamos estudando são fenômenos relacionados ao movimento. Por isso, o M. Retilíneo diz respeito à trajetória. É um objeto, é um móvel que está se movendo, se deslocando sob uma trajetória retilínea. É uma reta. E esse movimento retilíneo se dá de maneira uniforme. Destacamos bem detalhadamente, várias vezes, no momento em que estávamos estudando sobre esse movimento, que o que era mais importante ressaltar era exatamente o significado do que é uniforme. Ah, professor, uniforme, o movimento ser dito uniforme, ele está se referindo ao quê? O que é uniforme? Era a velocidade, ou seja, a característica principal, a característica mais importante, a característica importantíssima desse movimento é que a velocidade do móvel, lá do objeto nesse movimento, a velocidade ela é constante. Ah, professor, em todo o percurso,
em toda a trajetória, o carrinho lá, o móvel, ele vai desenvolver o seu movimento de maneira que a velocidade seja constante. Ah, professor, não pode aumentar? Não pode diminuir, nem aumentar, nem diminuir. Não pode mudar, não pode variar. Por isso que é uniforme, mesmo, igual. O que é mesmo igual? A velocidade. A velocidade nessa situação, ela sempre era mantida constante. Ah, eu vou daqui para Campina Grande, desenvolvendo 100 km por hora. Em todo o percurso, esse valor de 100 km por hora, a velocidade, sempre vai ser o mesmo. Ah, professor, mas às vezes eu aumento a velocidade, diminuo a velocidade, acelero, desacelero. Mas em situações de movimento uniforme, esse valor jamais pode mudar. Ou seja, seria uma situação ideal. Situações que não são reais aqui do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, mas seriam situações especiais, situações ideais, em que a velocidade não muda. A velocidade seria, em todo o seu movimento, constante. Estudamos bem detalhadamente o assunto sobre o movimento retilíneo uniforme. O assunto seguinte foi o movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, o MRUV. Observem que continuamos ainda no movimento retilíneo. Então, em ambos os casos, em ambas as situações, em ambos os movimentos, eu continuo em trajetórias retilíneas. Meu percurso, ele se dá sobre uma trajetória retilínea, é uma pista, é uma BR, ele está desenvolvendo o seu movimento sobre uma trajetória retilínea, é uma reta. Ah, professor, estou lá percorrendo o meu movimento retilíneo, antes era uniforme, velocidade constante, agora é uniformemente variado. Qual é a característica desse movimento? A característica são duas. Primeiro, variado. Quem é que está variando? A velocidade. É exatamente o momento agora em que vai diferenciar o movimento anterior uniforme, a característica era que a velocidade é constante. Ah, professor, então o próximo assunto seria os casos, estudar os casos que a velocidade não seria constante. Exatamente, a velocidade variando. Então seria velocidade variando. Ah, professor, vou desenvolver o meu movimento, a todo instante estou variando a minha velocidade, aumentando, diminuindo, ou seja, contanto que esteja variando. Por definição, o que significa variação de velocidade? Aí aprendemos uma próxima grandeza física. Uma grandeza física seguinte, chamada de aceleração. Ah, professor, por definição, o que é aceleração? A aceleração é exatamente a variação da velocidade. Tem variação da velocidade? Em consequência, logo, eu tenho aceleração. Só posso ter aceleração se eu tiver variação da velocidade. Com essa definição, nós concluímos aqui. Ah, professor, então na velocidade constante, a aceleração é zero. Por que a aceleração é zero? Porque não existe variação de velocidade. A velocidade é constante. Na velocidade constante do movimento uniforme, não existe aceleração por definição. Porque a aceleração é a consequência de ter variação de velocidade. Ah, professor, uma vez tendo variação de velocidade, logo tenho aceleração. E essa aceleração, ela vai ser constante, por isso uniformemente aqui. Então essa aceleração em todo o percurso vai ser constante. Então, gente, observem as características. Enquanto que no movimento uniforme, a característica é ter velocidade constante, em consequência não tem aceleração, no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade é variada, ela a todo momento está variando, em consequência eu tenho aceleração. E mais, essa aceleração não é uma aceleração qualquer, é uma aceleração especial, é uma aceleração em que o valor tem que ser mantido constante, por isso o uniformemente. Então observem esses termos. Gente, é uma recapitulação importantíssima, necessária, para que a partir de tudo que a gente estudou, a gente possa concluir agora o último assunto da cinemática, que é o movimento circular. Então observe, termo a termo o significado de cada um desses termos. Ah, professor, movimento é o fenômeno que estamos estudando. Estamos estudando situações de movimento. R, retilíneo, é com relação à trajetória. Esse movimento se dá sobre uma trajetória retilínea. No movimento retilíneo eu tenho duas possibilidades. Ou o móvel está se deslocando, movendo com velocidade constante, movimento uniforme, ou com velocidade variando, movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado, velocidade está variando. Em consequência, tem aceleração. Mas é uma aceleração não qualquer, é uma aceleração especial, onde ela tem que ser mantida constante. Por isso o significado aqui do uniformemente. Então, gente, vimos isso bem detalhadamente em várias aulas anteriores, aulas passadas aí, deem uma olhada, façam uma revisão. O assunto seguinte, vamos chamar de terceiro assunto,
foi o assunto sobre o movimento vertical. Foi a aula anterior. Professor, movimento vertical seria o quê? Observem que esses dois movimentos aqui, seja ele retilíneo uniforme ou retilíneo uniformemente variado, eu estou em situações retilíneas, lá na minha trajetória, na minha BR, na minha pista, seriam situações em que o meu móvel está se deslocando sobre essa trajetória retilínea. Mas observe que essa trajetória retilínea, ela era analisada de maneira horizontal. Ou seja, eu poderia ir ou poderia voltar. Já no movimento vertical, essa trajetória que é retilínea era horizontal. No vertical, agora eu vou colocar ela como se fosse em pé. A professora está aqui horizontal, deitada. Vou analisar ela agora de maneira em pé. Então, eu iria analisar a trajetória de objetos na vertical. Enquanto que na horizontal eu tenho dois sentidos. Podia ir ou voltar. Indo ou voltando. Já aqui no vertical, os dois sentidos é subindo ou descendo. Então, gente, vimos bem detalhadamente esses três assuntos nas aulas anteriores. E mais, concluímos dizendo que o movimento vertical, no movimento vertical, a trajetória era retilínea. Professor, mas poderia ser um movimento uniforme ou uniformemente variado. Vimos bem explicado, bem detalhado que no movimento vertical, em consequência da atração gravitacional, todos os objetos eles vão desenvolver o seu movimento caindo ou subindo sob uma certa aceleração. Qual era a aceleração? A aceleração era a aceleração da gravidade, o Gzinho. Professor, logo, se eu tenho a aceleração da gravidade, não importa se é da gravidade ou se é do objeto lá do móvel, tendo aceleração, eu vou ter o quê? Movimento retilíneo uniformemente variado. E concluímos esse assunto do movimento vertical, que ele nada mais era que um caso particular do movimento retilíneo uniformemente variado na direção vertical. Então, gente, tudo isso nós estudamos nas aulas anteriores. Se eu não me engano, já vão 9 aulas. Nessa aula de agora, a 10ª aula, movimento circular, seria exatamente o 4º assunto. Então, coloquei aqui, gente, para a gente ver um esboço, resumidamente, de tudo que a gente está vendo. Professor, um movimento circular. Então, gente, eu coloquei de propósito para que vocês observem. Antes de iniciarmos como calcular, quais são as fórmulas, resolver algumas questões, é necessário, antes, o aluno saber o que é, o que se trata. Professor, o que seria um movimento circular? Então, gente, vejam exatamente a sequência, a ordem, a lógica do porquê denominar, classificar as situações. Vejam que aqui existe um critério nessa abreviação. Professor, MRU, né? O que significa M? São os fenômenos sobre movimento. R, o que significa R? É com relação à trajetória retilínea. E U é o tipo de movimento, o movimento é do tipo uniforme. Então, a mesma classificação, a mesma sequência de classificação vai ser mantida aqui nesse assunto do movimento uniforme. Primeiro, continuamos no assunto sobre movimento, mas só que agora o movimento, o próximo termo aqui, a próxima letra, é com relação à trajetória. A trajetória agora é do tipo circular, era diferente que antes, era retilínea. Então, gente, enquanto que antes estávamos em situações retilíneas, eram retas. Professor, nas retas, já tínhamos falado isso. Nas retas quer dizer que eu numa BR, lá numa pista, eu não posso fazer uma curva? Pode, mas essa curva, de maneira geral, ela é encarada como se fosse uma reta, uma linha. Eu vou analisar aqui essa curva de maneira bem pequena, para que lá em cima dessa curva eu tenha situações de retas. Ou seja, de maneira geral, tendo ou não curvas, eu estou em situações retilíneas. Seriam retas, linhas, independente que tenha curva ou não. Diferente do circular. A trajetória circular não seria curvas, seria exatamente giros. A gente já tinha falado isso em aulas anteriores. Então eu tenho que promover, eu tenho lá o meu móvel, o meu objeto desenvolvendo o seu movimento sobre uma trajetória circular. Professor, quais seriam os exemplos de casos desse tipo? Seria exatamente a hélice do ventilador. Professor, está lá o ventilador girando. Então, ele descreve um giro, voltas. Então, gente, a partir de agora, nunca mais esquecer. Quando eu estiver em situações
do tipo circular, circular é lembrar as ideias de giro. Ah, professor, eu estou descrevendo giros, estou descrevendo voltas, estou percorrendo voltas. Seria o exemplo de quê? Seria o exemplo da hélice do ventilador girando. Seria o exemplo lá da hélice da turbina lá do avião, do helicóptero. Ou seja, professor, é um atleta que ele está lá na corrida, né? No atletismo lá, percorrendo um circuito lá naquela pista de atletismo, percorrendo uma volta. É um circuito, então ele completa voltas, giros. É lá o carrinho de Fórmula 1, naquela pista de corrida circular. Então, vão ser situações desse tipo. O que a gente quer deixar claro aqui é que vocês tenham em mente tudo o que a gente já trabalhou até agora. Ou seja, basicamente, cinemática, ela é vista em 4 assuntos: movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento vertical e movimento circular. Aí alguém pode dizer, professor, mas eu tenho um livro que apresenta cinemática em 5, 6 capítulos, 8 capítulos. Mais uma vez, de maneira básica, de maneira bem simples, basicamente, a cinemática ela pode ser apresentada, dividida nesses 4 grandes grupos, nesses 4 grandes assuntos. É óbvio que dentro de cada um desses assuntos tem vários outros subtópicos. Professor, então vamos lá, classificar o que seria o assunto sobre o movimento circular. Primeiro, o fenômeno que eu estou analisando, descrevendo lá, são fenômenos sobre movimento, por isso o M. Depois, circular diz respeito à trajetória, são trajetórias circulares, diferentes do que antes era retilínea, agora vai ser uma trajetória circular, ou seja, promovendo giros, voltas, é exatamente essa situação em que eu tenho lá o exemplo de uma hélice de ventilador girando. Professor, movimento circular. Mas só que no retilíneo eu tinha 2 possibilidades. Ou era retilíneo uniforme, ou era retilíneo uniformemente variado. Então observem que dentro do retilíneo eu tinha 2 categorias. Ou poderia ser uniforme, ou poderia ser uniformemente variado. Exatamente aqui também. Então, gente, vejam que em várias aulas a gente sempre teve falando isso. No fundo, sempre os assuntos, eles são recorrentes. Eles recorrem à mesma ideia, aos mesmos conceitos que a gente vai trabalhando. Poderia-se dizer que não são assuntos diferentes, não são assuntos novos. É o mesmo assunto, só que em situações diferentes. Cabe agora ao aluno identificar. Professor, quando eu tenho lá o meu carrinho numa pista, numa trajetória lá numa BR, é retilíneo. Quando eu tenho lá a hélice de um ventilador, é circular. Mas do mesmo jeito que no retilíneo eu tinha 2 categorias, ou uniforme ou uniformemente variado, o circular, por acaso, teria essas 2 possibilidades, essas 2 categorias? Exatamente. Então eu teria a situação do movimento circular uniforme. Do mesmo jeito que aqui eu tinha o movimento retilíneo uniforme. Enquanto que antes era retilíneo, agora é circular. E a outra possibilidade é exatamente o movimento circular uniformemente variado, que é exatamente o segundo caso, do movimento retilíneo uniformemente variado. Então veja que para a situação retilíneo eu tenho uniforme ou uniformemente variado. Para a situação circular, eu tenho circular uniforme ou circular uniformemente variado. Aí alguém poderia perguntar, professor, e por acaso as fórmulas seriam diferentes ou seriam as mesmas? É exatamente o que a gente vem falando aqui. Elas seriam exatamente as mesmas formas, a mesma ideia. Enquanto que o uniforme, qual é a única forma que eu tenho no uniforme? O sorvetinho. O sorvetinho para o retilíneo. Que eu vou ter o sorvetinho para o circular. Professor, no retilíneo uniformemente variado, eu tinha o quê? Eu tinha 3 fórmulas. O vovô e ateu, sorvetão, torricelli. O movimento circular uniformemente variado, eu vou ter 3 também. O vovô e ateu para o circular, o sorvetão para o circular e o torricelli para o circular. Basta o aluno identificar, professor, eu estou no retilíneo ou eu estou no circular. Então, gente, basicamente, essa é a ideia inicial, são os conceitos que o aluno tem que ter em mente para saber tudo que a gente trabalhou até agora e como trabalhar cada uma dessas situações. A partir de agora, eu vou dividir o assunto. Alguém poderia dizer, professor, então vamos começar estudando logo a partir de agora a primeira parte do movimento circular uniforme, que é exatamente igual ao movimento retilíneo uniforme. Vai ter o sorvetinho para o retilíneo, vai ter o sorvetinho
para o circular. Mas antes de iniciarmos direto, propriamente dito, esses dois movimentos circulares, o uniforme e o uniforme variado, nesse momento aqui, quando a gente inicia o movimento circular, se faz necessário um estudo prévio, um estudo anterior, porque vão aparecer novas grandezas, novas categorias de grandezas, grandezas de naturezas diferentes de como a gente vinha trabalhando. Na verdade, não são novas grandezas. As grandezas sempre, elas têm a mesma maneira de se trabalhar. Só que na situação retininha, a gente trabalhava a grandeza de maneira mais simples, o mais básico possível, para que o aluno entendesse. A partir do momento que a gente fosse evoluindo na complexidade do assunto, do conteúdo, o aluno iria se adaptando, e a partir de agora, uma vez o aluno já pegando a experiência, pegando a prática, a gente já pode falar agora sobre tipos de grandezas. Então é exatamente agora o que a gente vai fazer. Antes de iniciarmos os assuntos do movimento circular propriamente dito, a gente vai meio que como se fosse abrir um parênteses para falar pouquinha coisa, em pouco tempo, sobre essas novas grandezas, sobre essas novas categorias de grandeza. Então, em pouco tempo, a gente vai falar, dar uma noção básica, bem simples, bem rápido, do que seriam essas novas grandezas que precisamos estar atentos nos movimentos circulares. Para depois, sim, iniciar o que seria o movimento circular uniforme e o movimento circular uniformemente variado. Já antecipei, adiantando para você, que vai ser exatamente similar, semelhante ao retilíneo uniforme e ao retilíneo uniformemente variado. Vamos ver agora o que seriam essas novas grandezas, essas novas categorias de grandeza, essas grandezas de natureza distinta. Vamos ver agora.